Hoje nós vamos falar sobre o que é equity e por que ela importa para você que tem ou pensa em comprar uma casa. Equity é basicamente aquilo que você tem de propriedade, o quanto sua propriedade vale, menos aquilo que você deve para o banco. E isso se chama o seu patrimônio de acesso líquido. É aquilo que você pode usar para construção automática de riqueza ou até mesmo para financiamento e crédito que você pode usar para outros investimentos. A gente vai falar de números, e números pode ser um pouco chato, mas fica comigo porque isso é informação muito importante e que não são todas as pessoas que sabem e por isso não são todas as pessoas que investem. Vamos com esse exemplo. Se em 2018 vocês compraram uma casa por $470 mil e deram 10% de entrada, isso é $47 mil, vocês pegaram um financiamento com o banco de $423 mil. Isso quer dizer, $470 mil menos os $423 mil, vocês têm de equity os $47 mil que foi a entrada de vocês. Isso no ano 1. Agora vamos falar de 2025. Agora a sua propriedade vale $600 mil. Mas você deve menos para o banco, porque você está pagando o seu mortgage todo mês. Quer dizer, você está pagando as suas parcelas e aquelas parcelas não têm só juros, elas têm parte do seu principal, que é da sua casa. Agora você deve para o banco $325 mil. Isso quer dizer, o seu equity agora subiu para $275 mil. Vamos analisar isso em um gráfico, que às vezes fica bem mais fácil da gente entender com o visual. Vocês têm a valorização, appreciation, que é esse gráfico de cima aqui. Então, a casa de vocês, ao longo do tempo, independente do que acontece, ela vai valorizar. Vocês nunca vão ver preços dos anos 80 em 2025. Tenha certeza disso. Acontecem momentos de estagnação de valorização e às vezes até de valores caírem. Mas ao longo do tempo, você sempre vai ter valorização. Tenham em mente também que nas últimas 6 crises econômicas que tiveram nos Estados Unidos, apenas 2 vezes os preços caíram. Uma foi em torno de 2 ou 3% e a segunda foi na crise imobiliária de 2008, que foi uma crise especificamente relacionada à bolha imobiliária, que eu vou explicar em outro vídeo. Mas vocês não podem ter isso como padrão. Com o tempo, os valores das casas sobem. Então esse é o nossa flecha acima. O seu pagamento de mortgage é fixo por 30 anos, a não ser que vocês refinanciem. O valor que vocês pagaram pela casa não muda também. Então, vocês pagaram pela casa aqueles 470, o débito de vocês, ele só cai, porque lembrem-se, vocês estão pagando o mortgage de vocês todos os meses, né? Se vocês não estivessem pagando, o banco já tinha tomado. Não tem opção, vocês têm que pagar. Então, aquele pagamento vai diminuindo o débito de vocês. Se vocês verem aqui, ó, a linha vermelha, esse é o débito de vocês diminuindo. Então, o que acontece? Equity de vocês, que é o patrimônio de vocês, ele vai subindo. Com o tempo, ele só aumenta. Então, investir em real estate é um investimento a longo termo. Não pense que é um investimento rápido. Se você pensar assim, você nunca vai investir e você sempre vai ter medo. Isso aqui não é para vocês comprarem hoje e vender amanhã. Isso é patrimônio para vocês e para a família de vocês. Vocês vão usufruir, os filhos de vocês vão usufruir, os netos de vocês vão usufruir e esse patrimônio líquido, ele só vai aumentar. Vamos falar de valorização em Massachusetts nos últimos anos. Em 2018, o preço médio de uma casa single family em Massachusetts era $502 mil. Vocês conseguem adivinhar quanto que é em 2025? $803 mil é o preço médio de uma single family em 2025. Isso quer dizer um aumento de 60% ao longo de 7 anos. Massachusetts é um estado com as melhores universidades do mundo, os melhores hospitais do mundo e as melhores companhias de tecnologia do mundo. Por que eu falo isso? Sempre vai existir demanda para pessoas virem para Massachusetts. Pessoas do mundo inteiro vêm para cá. Por estudo, por trabalho,
por diversas razões. Então, nós sempre vamos ter demanda alta. Demanda alta e inventário baixo, se vocês moram aqui, vocês sabem, nós não somos como Texas e Flórida, que tem terrenos gigantes para construir condomínios de 1.000 unidades ou mais. Nós mal temos espaço para construir uma casinha. Não, vocês andam por aqui e não tem terreno. Demanda alta, inventário baixo, os valores sempre vão subir. Vocês têm que ter isso em mente. Aonde vocês estão investindo, aonde vocês estão colocando o dinheiro de vocês e se faz sentido financeiramente. Entendam o local que vocês estão investindo. Agora, vamos falar de Boston, que vocês sabem que é um pouco mais caro que as outras regiões de Massachusetts. Em 2018, uma casa single family, o preço médio era $829 mil. Vocês conseguem adivinhar 2025? A gente já pulou para 1.300.000 quase. Mesma casa. Isso é uma valorização de 56% ao longo de 7 anos. É uma valorização excelente. Agora, o que eu falo que vocês estão perdendo dinheiro quando vocês não estão investindo? Vocês estão perdendo em equity e vocês estão perdendo em valorização. Isso é dinheiro. Vocês estão pagando o mortgage de vocês, que é a mesma coisa que pagar um aluguel. Concordo que vocês pagam para viver em algum lugar hoje? Então, ao invés de estar pagando o mortgage de outra pessoa, vocês deveriam estar pagando o seu. Por quê? Vocês estão perdendo nessa valorização. Se vocês tivessem comprado essa casa de $500 mil em 2018, hoje vocês teriam mais de $300 mil em valorização, mais de $300 mil em equity, e é esse o grande dinheiro que vocês estão perdendo. Se vocês acham que pagar um aluguel baixo é conveniente para vocês, vocês não sabem quanto dinheiro que vocês estão deixando na mesa. Aqui a gente colocou uma média de valorização dos últimos 7 anos na região metropolitana de Boston, que foi praticamente 7%, e em Boston 6,5%. Para vocês terem uma referência com o resto do país, a média de 3 a 4% no restante do país. Lembrem-se de novo, Boston é uma região muito específica, Massachusetts é uma região muito específica, que não se compara com o resto do país. Então, não sigam notícias que estão falando do macro. A gente está falando de micro, a gente está falando de um estado específico. Nós não estamos falando do todo. Afinal, vocês não estão investindo no todo, vocês estão investindo aqui. E aqui, eu sei que está meio escuro e vai ser um pouco difícil de ver, mas eu vou ler para vocês. Foram as regiões de Massachusetts com maior valorização nos últimos 7 anos. Em primeiro lugar está Fitchburg, com 134% de valorização. Pois nós temos Leominster, região metropolitana de Boston, e Worcester, que algum tempo atrás, se vocês foram meus clientes desde 2018, 2019, vocês sabem que eu fiquei batendo essa tecla, investe em Worcester, e pouquíssimos me ouviram, e os que ouviram tiveram uma valorização absurda. Eu tenho um cliente que comprou uma casa de $330 mil e acabou de refinanciar por 700. Falando em refinanciamento, vamos falar no poder da alavancagem e o que é esse leverage que eu tanto falo para vocês. Qual é o maior benefício de investir em imóveis e que vocês não observam normalmente? Porque vocês veem o valor da casa, que é alto, mas vocês se esquecem que vocês não pagam aquele valor à vista. Vocês dão uma entrada pequena e essa entrada pode ser 5, 10, até 13,5% a gente tem. E vocês têm 100% dos benefícios. O que é 100% dos benefícios? Se vocês recebem aluguel, o aluguel é todo de vocês. Se vocês têm valorização, a valorização é toda de vocês. Então vamos dar um exemplo prático. Se vocês comprarem uma casa de $500 mil e derem uma entrada de 5%, vocês vão estar dando $25 mil de entrada, correto? A valorização anual de 5%, que é abaixo do que a gente está analisando nos últimos 7 anos na nossa região aqui, mas vamos pegar de forma segura um valor. Se vocês tiverem 5% de valorização anual, vocês vão ganhar $25 mil em valorização no primeiro ano. Quer dizer, o dinheiro investido, que se chama cash on cash return, eu investi esse valor em dinheiro e eu recebi esse dinheiro de volta. Vocês recebem 100% de volta no primeiro ano de vocês. Vocês querem algo melhor do que isso? Investir um valor baixo e ganhar 100% de retorno no primeiro ano?
Não existe nada como isso. Para vocês terem uma comparação, vamos falar de fundo mútuo. Se vocês quiserem fazer um investimento que renda a mesma coisa num fundo mútuo, que rende 10%, vocês precisariam investir $250 mil para receber de volta os mesmos $25 mil. Vê se não faz mais sentido vocês estarem investindo em imóveis do que em qualquer outra coisa na vida de vocês. E aí a gente entra num assunto que todo mundo vem me falar e que eu tento desmistificar, mas brasileiro tem essa questão na cabeça de não poder ter dívidas. E vocês têm que entender que existem dívidas boas e existem dívidas ruins. E enquanto vocês não lerem O Pai Rico, o Pai Pobre, vocês não conseguem investir em imóveis, porque vocês não vão entender que vocês estão perdendo oportunidades enquanto vocês não entenderem o que é dívida boa. Mas vamos lá. Com um exemplo e com gráficos, às vezes é mais fácil de entender. Digamos que vocês compraram uma casa. Uma casa por $500 mil, com uma valorização média que a gente tem aqui em Massachusetts. Vocês ganhariam de valorização no primeiro ano $34.850. Mas espera, a gente ganha nessa valorização juros composto, não é juros simples. Então vamos ver nos próximos 5 anos, se vocês manterem essa casa, vocês vão ter em média $200 mil em valorização. Não importa se vocês pagaram 5% de entrada nessa casa, 20% de entrada nessa casa, 50% de entrada nessa casa ou 100% de entrada nessa casa. A valorização que vocês vão receber é a mesma. A parcela de vocês vai ser menor, ou quase nada. Mas ao invés de vocês investirem esse dinheiro para dar $100 mil a mais, $200 mil a mais, vocês devem usar esse dinheiro para investir em mais propriedades. Porque quando vocês tiverem 1, 2, 3, 4, 5 propriedades, vocês vão ter um rendimento de valorização nos próximos 5 anos de $200 mil vezes 5. Então vocês vão ter $1 milhão de valorização ao invés daqueles meros $200 mil. É por isso que vocês têm que usar o dinheiro de vocês para trabalhar para vocês. Vocês têm que pegar o dinheiro daqui e jogar no próximo. Não deem mais entrada do que vocês precisam, não paguem mais parcelas do que vocês precisam. Comprem a próxima propriedade. A única forma de você conquistar independência financeira é investindo em mais ativos. Não é quitando dívida boa, é quitando dívida ruim. Vocês não devem ter dívida de cartão de crédito, mas a gente vai falar isso lá na frente. Como que seu equity cresce? O pagamento mensal, vocês pagam todos os meses. Não deve ser o seu aluguel, mas sim o seu mortgage. Por quê? Vocês estão pagando pela sua casa. E todo mês vocês estão diminuindo a dívida de vocês com aqueles pagamentos. Esse não é opcional, vocês têm que pagar. Porém, se vocês têm uma propriedade de aluguel, adivinha quem que está pagando essa conta? Não é você, é o seu inquilino. E se você é inquilino, adivinha de quem você está pagando a conta? Do seu landlord. Você está pagando pela valorização que ele está recebendo e pelo mortgage. Você está deixando muito dinheiro na mesa. Valorização de mercado. Como a gente viu, ao longo dos anos, imóveis sempre valorizam. Então, vocês vão ter esse benefício de valorização ao longo dos anos, vai gerar mais patrimônio para vocês. E o que a gente chama de reforma estratégica, que é Forced Appreciation. O que é Forced Appreciation? É o que a gente chama de valorização controlada. O que quer dizer? Você vai pegar um patrimônio, você vai comprar uma casa que precisa de reforma. Se ela já tiver toda reformada, nova, não tem margem para vocês trabalharem ali. Mas se ela tiver cozinha velha, chão velho, janelas velhas, sistema de energia velho, não tem um ar central, não tem nada, ali está uma oportunidade. Ali está uma oportunidade de você investir tempo e dinheiro, principalmente os nossos clientes que trabalham em construção, conseguem fazer esse tipo de reforma por menos do que uma pessoa normal e gera valorização alta. Isso a gente chama de Forced Appreciation, quer dizer, vocês forçam aquela valorização a acontecer por meio de reforma. Muito cuidado, não é toda reforma que te traz valorização. Existem coisas específicas que são importantes para vocês, mas para outras pessoas, elas não trazem valorização. Um tipo de piso caro específico não traz valorização. Piscina não traz valorização.
Para o banco, a piscina não é considerada em appraisal, saibam disso. Então tem várias coisas que não trazem valorização. Sempre converse com um corretor experiente para dar dicas para vocês no que vocês devem e não devem fazer. Mas vamos falar sobre o nosso ADU. Desde que essa lei do ADU mudou, as casas que já tinham potencial para ADU, elas já tiveram alguma valorização. Porém, no momento que vocês botarem um ADU lá, legalizado, com um aluguel agora, que é legal, recebendo renda, vocês vão ver que essas casas vão ter uma valorização absurda. Sejam as pessoas que estão na frente dessa tendência. Sejam as pessoas procurando casa para fazer ADU, sejam as pessoas fazendo o ADU, porque vocês vão ver uma valorização excelente nisso daí. Principalmente porque nós não temos inventário e vocês sabem muito bem que a nossa demanda continua e sempre continuará muito alta. Vamos falar de oportunidades com o seu equity, porque tudo que eu estou falando até agora, nós estamos falando desse dinheiro que vocês têm em teoria, mas eu quero que vocês aprendam como usar esse dinheiro na prática. A primeira opção é refinanciar a propriedade para financiar uma nova propriedade. Lembre quando eu falei que vocês deveriam comprar 5 casas ao invés de pagar em cheio apenas uma casa, porque vocês estão trazendo mais patrimônio, mais valorização e provavelmente mais renda, porque vocês não vão morar em todas, vocês vão alugá-las, né? O que acontece quando vocês têm equity numa casa? Quanto mais casas vocês têm valorizando, mais fácil é vocês refinanciarem uma casa, pegar aquele valor e jogar para a próxima. E é assim que vocês vão conseguir construir um patrimônio grande, comprar mais ativos. A primeira casa vai ser a mais difícil que vocês vão comprar. A segunda vai ser um pouco mais fácil. A partir da terceira e da quarta, vocês já vão ter várias propriedades valorizando, onde vocês vão ter meios de acessar dinheiro de valorização, refinanciar e jogar na próxima. Essa vai ser a forma de vocês chegarem nessas 5 casas. E eu não estou falando que 5 casas é o número mágico. Vocês deveriam tentar comprar o máximo possível de casas possíveis, porque essas casas também vão trazer para vocês cash flow, que é fluxo de caixa. Vocês vão alugar essas casas também e lembre-se, esses inquilinos vão pagar o mortgage de vocês para vocês receberem mais valorização, gerando assim mais equity que vai ir para quem? Para vocês, para a família de vocês e para os filhos e netos de vocês que vão poder aproveitar. Então essa é a forma mais fácil de usar leverage desse equity de vocês para comprar mais propriedades. Vocês também podem usar um financiamento que se chama HELOC. HELOC é um tipo de financiamento diferente. Ele só vai acessar o equity de vocês, ele tem um juros ajustável e ele é feito por um período bem mais curto de tempo, às vezes 5, 7, 10 anos, dependendo da forma que vocês vão pegar o HELOC. A maioria das pessoas pega o HELOC para reformar a propriedade e depois refinancia e paga ele de volta. Tem pessoas que podem até pegar o HELOC para fazer isso e jogar como entrada da próxima propriedade. O problema é que o HELOC ele é um juros variável e ele tem um pagamento de tempo mais curto. Então, dependendo da flutuação do mercado, às vezes não é o método mais seguro para usar. Mas a gente tem hoje tantos clientes que compraram na pandemia com juros de 3%, 2,75%, que não querem tocar no financiamento principal, às vezes essa é uma boa alternativa, usar um HELOC. E consolidação de dívidas. Substituir dívidas caras para financiamento imobiliário. Eu vou te dizer mais. Substituir dívidas ruins por dívidas boas. Financiamento imobiliário tem um juros muito baixo. Dívida de cartão de crédito hoje é em torno de 30% ao ano. Se você tem dívida de cartão de crédito e reclama de juros imobiliário, você está fazendo tudo errado na sua vida. Dívida de cartão de crédito é dívida ruim. O que vocês compram com o cartão de crédito não trazem valorização, não traz cash flow, não traz nenhum benefício na vida de vocês. É só para vocês comprarem bobagem. Essas dívidas, elas não podem existir. Ah, Desirê, de vez em quando eu pago uma conta. Essas dívidas, elas têm que ser substituídas por uma dívida de juros mais baixo. E se vocês estão atolados em dívidas ruins ou dívidas altas, de juros altos, vocês devem substituir essas dívidas por dívida de financiamento. Então, o que vocês fazem? Vocês vão refinanciar
vocês vão quitar essas dívidas. Não gerar dívidas novas. Aprendam a viver 6 meses para frente, não 6 meses para trás. E dessa forma, vocês vão ter mais liquidez para investir em mais imóveis e vocês vão conquistar a liberdade financeira de vocês. Afinal, quem que quer ficar trabalhando todo dia? Eu tenho certeza que vocês prefeririam estar fazendo alguma coisa com a família de vocês, viajando ou até mesmo em casa, recebendo aluguel em renda passiva e olhando as propriedades de vocês valorizarem durante o tempo, do que trabalhando todo dia para pagar dívida de cartão de crédito, porque vocês saíram para comprar uma bolsa, uma carteira, um sapato, que agora vocês nem usam mais. Meu nome é Desirê e eu ajudo as pessoas a investirem em imóveis nos Estados Unidos. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Siga o nosso canal para mais dicas como essa.